Olá, queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, queridos amados que compõem a Escola Bíblica Dominical e essa escola a qual Deus nos separou para aprendermos mais da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos estudando a última lição do trimestre, do segundo trimestre, falando sobre Mateus, o livro de Mateus, e também falando sobre o Evangelho do Reino. Eu quero, em primeiro lugar, dar um bom dia a todos os amados irmãos da classe de adultos, da classe de famílias, da classes que compreendem a nossa igreja. Deus abençoe a todos os professores, Deus abençoe a todos os irmãos que estão presentes nesta lição e também aqui online, né, queridos? Hoje nós vamos estar estudando sobre a morte e a ressurreição de Jesus, a lição número 13. Eu convido você a estar com a sua revista já aberta e também com um texto áureo que se encontra em Mateus capítulo 27, no versículo de número 22. Mas antes vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Estamos encerrando lições preciosas do Evangelho de Mateus, estamos encerrando lições preciosas que falam justamente sobre o Evangelho do Reino, narrados por este homem chamado Mateus, discípulo de Jesus, um publicano, o homem que estava na coletoria, como diz o texto, que foi chamado por Jesus para servi-lo. E como é interessante, meus irmãos, este relato desses homens como Mateus, do que escreveu para os judeus, Lucas, que escreveu para os gregos, né? Marcos, que escreveu para os romanos, e também João, que escreveu para toda a igreja. Deus abençoe. E Deus continue abençoando a sua palavra, Deus continue abençoando também a sua vida, e que você possa, juntamente comigo, orarmos ao Senhor neste momento. E você vai estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 22. Mas antes, vamos falar com o nosso Deus, queridos. Oremos. Pai bendito, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. O estudo dessa lição, desta manhã, ó Pai, no livro de Mateus, nos capítulos 26, 27 e 28, que fala sobre a preparação, que fala sobre o julgamento, sobre a traição, sobre a morte e também sobre a ressurreição de Jesus. E também, Senhor, a grande comissão dada à tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Tu é o Deus que zela pela sua palavra, Senhor, e que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, ó Deus, para estarmos estudando a Tua palavra, aprendendo, para guardá-la no seu coração e não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 22, no nosso texto áureo diz: Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. O Evangelho de Mateus, conforme nós vamos estar lendo agora, e o autor da lição, ele foi muito sábio, né, na sua escrita, onde ele esteve expondo justamente o motivo e para quem esse evangelho foi escrito, não somente para todos os cristãos, mas havia um interesse lógico de Mateus, um interesse básico de Mateus, que seria justamente escrever para os judeus. Escrevendo para os judeus, Mateus teria que transcorrer, e nós vamos verificar logo no início, quando o nosso querido autor da revista, ele fala que Mateus não apresenta uma narrativa cronológica dos acontecimentos, mas apresenta detalhes, pois está escrevendo para os judeus. Vamos analisar esses 3 últimos capítulos. Queridos, em todo o Evangelho de Mateus, nós verificamos que Mateus ele procurou trazer os ensinamentos de Cristo, a preocupação em relação ao que os judeus vivenciavam e também aos que os judeus estavam pregando. E Mateus esteve falando justamente sobre o que a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, estava predizendo, como o Salmo de número 22, como Amós capítulo 8, versículo 9, como o próprio livro de Gênesis, escrito por Moisés, no capítulo 3, versículo 15, que fala justamente sobre a vinda de Jesus. E nesse instante, Mateus está falando sobre os preparativos. No livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos verificar que dos versículos 1 a 13 apresentam 2 contrastes. Quais seriam esses? No primeiro, a reunião dos líderes conspirando para matar Jesus. Meus irmãos, quero deixar bem claro que os líderes religiosos, ou seja, os homens importantes
de Israel estavam conspirando porque Jesus estava trazendo um novo evangelho, uma novidade de vida. Ele estava desmascarando muitas coisas e também estava fazendo milagres, prodígios e sinais, e estava ensinando. No templo, isso é bem claro dizer, quando chega no período em que no Getsemane ele é inquirido, ele diz: olha, estive no templo tantas vezes e vocês não quiseram me prender. Mas Jesus sabia justamente sobre aquele que estaria comendo, que colocaria a mão no seu prato, como diz também ali os livros proféticos, que estaria traindo Jesus. E nesse instante que esses líderes estavam conspirando, estavam preocupados porque eles precisavam pegar Jesus em alguma coisa. Os irmãos vão verificar na questão do tributos, quando uma das passagens, né, a questão do tributo, além de falar sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, e sobre João Batista, sobre jejum, Jesus em todo momento, Jesus esteve trazendo alusões à palavra de Deus, a correção à palavra de Deus, esteve também obedecendo a lei, pois ele não veio para quebrar a lei, ele veio para obedecer a lei e para mostrar a este povo, ou seja, para aquele povo daquela época que estava sendo dominado pelos romanos, onde tinha um governador chamado Pilatos, que governava a Judéia, que o amor a Deus, o amor ao próximo estava esfriando, queridos. A corrupção estava sendo estava sendo enorme, porque havia um acordo entre os líderes judaicos, ou seja, os líderes do Sinédrio, do sacerdote, o sumo sacerdote, principalmente Caifás e Anás, eles estavam comprometidos em manter o povo judaico no controle, para que não houvesse rebeldia, não houvesse outras situações como houve com outro homem chamado Jesus, também como houve com Barrabás. Então, esses homens eles começam a procurar algo, os escribas, os fariseus, os saduceus estavam procurando algo para condenar Jesus. E interessante, meus irmãos, que o período que no capítulo 26 está relatando justamente chegou à época da Páscoa. A Páscoa, aonde eles queriam evitar, porque todos de Israel vinham para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Famílias vinham para celebrar a Páscoa, e Jesus, neste momento, no capítulo 26, além desse primeiro contraste que o autor fala aqui, de líderes conspirando para matar Jesus, também houve a traição de Judas, logo na ceia. Os irmãos vão verificar que Judas estabeleceu um valor de 30 ciclos de prata, ou seja, o valor de um escravo, que correspondia, meus irmãos, exatamente a uma condição de ficar vários dias sem salário, ou seja, vários meses sem salários. Era um ano de salário. Então, esses 30 ciclos de prata seria para Judas trair Jesus. Judas ia indicar para os soldados aonde Jesus estava. E ele traiu, queridos, mas há uma condição no capítulo 26, os irmãos vão verificar que, além disso, também houve uma reação dos discípulos sobre o desperdício do que se vendido poderia ajudar muitos pobres. A questão da mulher que chegou ali com o perfume de alabastro e derramou sobre a cabeça de Jesus. A pessoa que condizente, e ele falou sobre essa condição porque poderia ter guardado esse valor do perfume para juntar o dinheiro e para dar aos pobres. Pois, meus amados, Judas era responsável pelos valores que eram arrecadados, pelas contribuições que eram arrecadadas para ajudar aos discípulos e também para alimentar os discípulos de Jesus. Vamos verificar lá na passagem da multiplicação dos pães e peixes, né, quando Jesus pergunta quanto tem e um dos seus discípulos revela o valor. Judas também estava ali guardando, ele cuidava desse valor. É interessante porque ele não queria que esse valor fosse para os pobres, mas ele queria para si. Já havia uma intenção dele, e logo na página 59, os irmãos vão verificar que Mateus não cita João 12,4, mas João fala que era Judas. Judas vai para entregar Jesus com esse valor de 30 ciclos de moedas de prata, era o valor de escravo, e na verdade o perfume de alabastro que valia por
um ano de salário mínimo. Você aí vai verificar quanto valia. E nessa condição, segue a comemoração da Páscoa. Jesus, ele passa pela celebração da ceia do Senhor, juntamente com os seus discípulos, e ele diz que a celebração seria até a sua segunda vinda. Ele reúne e fala para os seus discípulos o valor do pão, o valor do cálice, com o sangue, ou seja, com o vinho, que simbolizava o sangue de Cristo, e o pão, que era o corpo de Cristo. Mas é nesse momento que Judas é desmascarado. Diz o texto no capítulo 26, que ele fala que não seria ele que iria trair Jesus, mas na verdade Judas já estava mentindo, porque ele era mentiroso. Ele já estava sendo ali usado por Satanás para atrair e entregar a Jesus. Meus irmãos, nesse mesmo instante, os irmãos vão verificar que quando encerrado o encontro da ceia, eles se dirigiram para o Monte das Oliveiras e Jesus prevê a negação de Pedro, nos versículos de 31 a 75. Mas no versículo 33, quando Jesus estava ali no Sinédrio, Pedro foi reconhecido, e os irmãos vão verificar esse texto famoso que fala que Jesus revelou para Pedro o seguinte: olha, você vai me trair até que o galo cante depois que o galo cantar pela terceira vez. Aí, meus irmãos, nós vamos verificar aqui que Pedro era uma pessoa impulsiva que fala e depois vai pensar. Declara que mesmo que todos fujam, ele continua firme. Ou seja, o próprio Pedro também estava mentindo, meus irmãos. Quando Jesus está diante do Sinédrio para o julgamento, Pedro, nesse caso, ele acompanha a distância e os empregados que estão ali reconhecem Pedro, até mesmo pela sua fala. E é interessante que Pedro acompanha a distância, é interpelado 3 vezes como algum do grupo. O galo canta, o arrependimento bate forte em seu coração. Enquanto isso acontece do lado de fora, lá dentro Caifás, o sumo sacerdote, precisava de 2 testemunhas confirmando as acusações contra Jesus, como regia a lei judaica sobre as provas. Interessante, meus irmãos, porque para se condenar alguém era necessário 2 testemunhas, como também é necessário as testemunhas para lavrar um auto de ocorrência. E é nesse momento que Jesus ele começa ali a ser indagado por 2 testemunhas falsas e acaba que a verdade prevalece. Mas os líderes daquela época estavam preocupados com a multidão, porque Jesus atraía muita multidão. Jesus era o Filho de Deus, Jesus fazia milagres, prodígios e sinais, ensinava a verdade, ensinava a palavra e falava sobre ele, e principalmente sobre o reino de Deus. Meus irmãos, ninguém tinha nada para acusar Jesus. Essa é a verdade. Quando chega neste momento, lá no capítulo 27, ao rompendo do dia, no versículo 1, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos, ele foi um homem, um governador, que tinha o poder político e também tinha o exército de Roma ao seu favor. Então os líderes ficavam temerosos porque havia uma condição de troca entre eles. Ou seja, Roma, para manter a paz, para manter a tranquilidade com os líderes religiosos. E é nesse instante, meus irmãos, que eles pegam e vão conduzindo Jesus até Pilatos. Mas nesse meio tempo, ou seja, acontece o suicídio de Judas, no capítulo 13 em diante. E é interessante, meus irmãos, que bate o remorso em Judas, né? Bate o remorso no coração de Judas pelo que ele fez, e ele quis devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro, na verdade, era sujo, era um dinheiro manchado por sangue, isso era um dinheiro amaldiçoado. E ele vai para o templo para devolver o dinheiro. Mas os homens que estavam ali, os principais, disseram o seguinte: olha, nós não queremos esse dinheiro é dinheiro sujo, dinheiro de sangue. E ele joga o dinheiro no templo, como diz o texto. E depois, esses homens pegam esse dinheiro e falam assim: nós não podemos colocar esse dinheiro de volta ao lugar onde ele veio. Vamos fazer com que esse dinheiro
seja utilizado para outros fins e eles compram ali um cemitério de sangue. Nesse meio tempo, Judas vai até a sua casa e, como diz a palavra do Senhor, ele pega, sobe e acaba se enforcando, se suicidando. Depois desse período, meus irmãos, no capítulo número 27, Jesus está ali perante Pilatos, né? Voltando um pouquinho ali para nós podermos ver a condição desse homem chamado Judas, né? Do suicídio de Judas e também da compra do terreno. Zacarias capítulo 11, 12 e 13 fala justamente sobre esta condição, que esse ocorrido já fora profetizado pelo profeta Zacarias, né? E tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a que alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do olheiro, assim como me ordenou o Senhor. Zacarias estava revelando sobre isso. Meus queridos, tudo o que aconteceu neste período, a traição de Judas, o momento que Jesus estava reunido com seus discípulos, o momento que ele foi traído, tudo isso foi profetizado ali e continha na palavra, não somente pelos profetas, mas também por aqueles homens que escreveram a palavra de Deus, como o próprio Davi no Salmo 22 também. Depois vamos verificar isso. Agora está Jesus perante Pilatos. Neste momento, queridos, Pilatos está, como podemos dizer assim, entre a cruz e a espada, ou entre passar uma ponte e encontrar uma onça, ou do outro lado ter um leão. Ele tinha que tomar uma decisão, mas todas as decisões que fora tomada por Pilatos, e Pilatos não era uma pessoa bem vista pelos judeus, ele procurava deixar que o povo resolvesse. E era natural, na festa da Páscoa, os irmãos vão verificar, soltar um prisioneiro. Um prisioneiro. Então, meus irmãos, Caifás, ele coloca Jesus diante de Pilatos, e na nossa lição o autor fala que depois de Caifás, Jesus é julgado por Pilatos, que era o governador da Judéia. Ele não era estimado pelos judeus porque por várias vezes transgrediu a lei judaica, provocando o povo. Olha só, queridos. Neste momento, Pilatos chega a indagar Jesus. E qual é a acusação contra eles? Pilatos perguntou aos principais sacerdotes. E eles disseram, ele se diz filho de Deus, isso para a gente é maldição. E realmente estavam cumprindo o que diz a palavra de Deus. Mas Jesus, em momento nenhum, ele disse que ele declarou ser o filho de Deus. Mas as pessoas declaravam. Ele declarou que o Pai estava com ele. Ele declarou que ele veio a essa terra, como diz lá João. Mas as pessoas que declararam e falaram que Jesus era o Filho de Deus. Nós vamos verificar lá em João capítulo 6, quando ele pergunta para Pedro, quem dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor, ele falou, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que é João. Mas Pedro vai e responde dizendo o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus fala, boa palavra disseste, Simão Pedro. Então isso estava sendo condizente ali, meus irmãos, e a lição fala que os líderes judeus acusavam Jesus de enganar a nação, de proibir o pagamento de impostos. A mentira, porque Jesus, vamos verificar naquele texto, em que Jesus fala para Pedro, olha Pedro, pesca ali e tira a moeda para pagar os impostos. Jesus pagou porque ele falou o seguinte, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E também de autoproclamar-se rei, ou seja, eles estavam querendo jogar Jesus contra os romanos. Isso era estipulado pelos romanos, a cobrança dos impostos e também a condição que não havia rei, o único rei que existia era César. Então Pilatos faz uma pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus e a resposta foi essa, como diz no versículo 11. Como quem diz, você que está dizendo. Que resposta? Pilatos estava com medo de perder o posto, mas não entendeu nada da resposta de Jesus, conforme está na nossa lição. Mesmo sua esposa alertando de que Jesus era inocente. Olha só que situação, meus irmãos, que se encontrava o governador Pilatos da Judéia. Aí a esposa dele tem um sonho dizendo para não
para não se meter nessa situação, para não acusar, para não condenar Jesus. E o que Pilatos faz? Pilatos, ele faz justamente aquilo que ele estava acostumado a fazer. Ele coloca, já que ele estava mal, ou seja, um pouco mal com o povo diante do seu governo, ele coloca para o povo a decisão. Então, olha só o versículo número 22 que nós lemos agora, que é o nosso texto áureo. Que farei então de Jesus chamado Cristo, seja crucificado? Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam, seja crucificado. Meus irmãos, neste momento, Jesus é colocado e Pilatos utiliza justamente da condição da festa da Páscoa para soltar um prisioneiro, fazer como ele estava pensando um bem, mas também lavar suas mãos, ou seja, ele diz, vendo Pilatos que nada conseguia, versículo 24 do capítulo 27, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. O povo, olha quem condenou Jesus. O próprio povo. Que diz, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Deixa eu só falar algo para os irmãos que é um fato interessante, porque era o mesmo povo que vê Jesus andando por entre eles. Era o mesmo povo que viu Jesus curando, fazendo milagres, ressuscitando a filha de Jairo. Era o mesmo povo, mas estavam sendo inquiridos, ou seja, estavam sendo ali obrigados pela liderança a ir contra Jesus e a pedir para que soltassem Barrabás. Mas olha a maldição que esse povo trouxe sobre eles, dizendo o seguinte, olha, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Queridos, eu quero parar nesse intervalo aqui da condenação, do julgamento e lembrar os irmãos, né, de como o próprio Deus estava relatando a sua palavra, e o profeta Oséias fala que o meu povo erra por não ter conhecimento. O povo errou porque não tinha conhecimento, não procurava ter conhecimento da palavra de Deus, porque tudo o que nós lemos, todas as condições que aqui se encontram, estavam escritas nos profetas, estavam escritos também nos livros, como lá em Deuteronômio 21, 6 e 9, fala justamente sobre a posição, no versículo 24, fala sobre a posição que Pilatos tomou. Jesus foi julgado, ele foi açoitado, como diz o verso 26, ele foi entregue aos soldados, e esses soldados começaram ali a zombar, começaram a falar de Jesus, a escarnear Jesus, e começaram ali a bater em Jesus, e diz o texto que eles tomaram as suas vestes, rasgaram as suas vestes, escarneciam, como diz lá o versículo 29, teceram uma coroa de espinho, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneceu, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes, em seguida o levaram para ser crucificado. Meus irmãos, a crucificação e sepultamento aconteceram depois de julgamento e condenação. Foi crucificado às 9 horas da manhã. Depois Jesus foi pendurado, sofrendo dores até às 15 horas. E 6 horas clama pela ajuda de Deus, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nessa hora sentiu todo o peso do pecado da humanidade sobre si e ao seu lado 2 ladrões, em que um aceita o desafio de crer nesse rei. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Mesmo no momento de dor, mesmo no momento em que sabia que estaria morrendo, porque também estavam sendo crucificados 2 ladrões. Um deles se arrependeu. Olha, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, até o último fôlego de vida ou até o último momento de vida, a pessoa tem o direito de se arrepender
e aceitar Jesus. Mas quero fazer um alerta. Não deixe para esse momento. Porque Jesus mesmo disse que nós não sabemos o dia nem a hora que ele vai voltar. Ele pode vir como ladrão. Por isso, se você, meu amigo, está ao alcance da nossa voz, está nesse estudo juntamente conosco, abra o seu coração e aceite a Jesus. É você, Jesus. Mas também diz a palavra do Senhor que se com tua boca confessares Jesus como seu único e suficiente Salvador e crer que Ele é o Filho de Deus, você também vai ser salvo. Foi o que esse ladrão falou. Esse ladrão estava ali e o outro estava zombando dele na cruz. Estava zombando, né? Rei nada, porque os soldados crucificaram Jesus, colocaram uma placa em cima dizendo: este é o rei dos judeus em 3 línguas. Estavam justamente passando por essa situação, e aqui no versículo de número 34, versículo 27 diz: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, perdão, no caso essa acusação estava escrita em uma língua somente. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que iam passando, iam blasfemando, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, e desce da cruz. Queridos irmãos, até neste momento de dor, Jesus estava sendo meneado, né? Estava sendo esnobado. E essas mesmas pessoas, essa multidão, foram aqueles que viram a Jesus, estiveram com Jesus, viram os milagres de Jesus. Aí, meus queridos, Jesus ele vem neste momento em que ele sentiu todo o peso do pecado da humanidade sobre si, e ao seu lado 2 ladrões que iam assim o desafio de crer nesse rei e o outro não. E note que a terra escureceu em pleno dia, no versículo de número 45, 3 horas. Interessante dizer que essa mesma terra, no livro de Gênesis, ela escureceu durante 3 dias. E Amós, capítulo 8, versículo 9, fala justamente desse acontecimento. Fala justamente sobre essa condição em que Jesus, em que está sendo relatada aqui por Mateus. Eu vou tentar abrir aqui a minha Bíblia para que a gente possa conferir, mas o Salmo de número 22, eu peço a você para que acompanhe comigo, fala também e justamente sobre a condição e aquilo que o salmista estava falando sobre a condenação, sobre o sacrifício e também sobre este momento que Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo de Davi. Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramidos? Olha só, meus irmãos, Davi vai revelando, vai falando que todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, confiam no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Isso tudo que estava acontecendo com Jesus, no momento da sua crucificação, já estava sendo predito, profetizado, como os irmãos queiram, lá no livro de Salmos. Aí, meus queridos, quando chega este momento que fala sobre essa cena, ou seja, Davi estava antecipando esta cena, se o povo de Israel atentasse para isso, estavam vendo que aquele era o Salvador do mundo, aquele era Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado pelo próprio Deus. Nesse instante, meus irmãos, a Bíblia se complementa e se completa, glória a Deus, quando Jesus expira, toda a terra treme, pois há um terremoto e mortos se levantam. Também, nesse mesmo instante, meus queridos irmãos, a palavra de Deus também estava sendo revelada, né? Ou seja, aqueles que levantaram, aqueles que morreram antes com Jesus, mas morreram com Jesus. E ali, meus irmãos, nesse momento, o soldado que acompanha dá testemunho do verdadeiro Filho de Deus, versículo 54, olha o que diz: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era
Filho de Deus. Ou seja, a natureza se moveu, houve terremoto, houve escuridão em pleno dia, para dizer que eles estavam errados. Quando chega no momento, no versículo 62, do 62 em diante, nós vamos verificar aqui na página 61 da nossa revista, da nossa lição, que fala justamente sobre a escuridão que ocorreu no capítulo de Êxodo, Êxodo capítulo 10, versículos de 21 a 25, que foram 3 dias de trevas. E o véu do templo se rasga de alto a baixo, isso agora simbolizando que a vitória vem de cima de Deus, e o sepultamento acontece graças à generosidade de José de Arimateia, que pertencia ao Sinédrio, era um homem rico e um comerciante. Eu quero falar sobre o véu do templo. Esse véu do templo, somente quem poderia entrar no véu do templo, após o véu do templo, eram os sacerdotes para sacrificar e para pedir a Deus pelo povo. Neste momento, Jesus está dizendo o seguinte: olha, agora, você que tem Jesus, você que foi salvo por Jesus, você tem livre acesso a conversar com o Senhor, livre acesso a fazer sua oração, livre acesso a colocar a sua intimidade e também a pedir a Deus, em Jesus, no nome de Jesus. É o que Jesus estava ensinando e esse acontecimento também estava dizendo. José de Arimateia leva Jesus para um sepulcro novo, conforme também a palavra do Senhor estava dizendo. Os irmãos vão verificar que Jesus foi sepultado num sepulcro novo, num túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E achavam-se ali sentados, no versículo 61, em frente à sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Algo interessante a gente vai estar verificando aqui, irmãos, que os sacerdotes ficaram preocupados na ressurreição de Jesus, e eles falam com Pilatos: olha, Pilatos, é bom que você guarde o tempo, porque ele falou que vai ressuscitar e deve acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Ou os seus discípulos vão resgatar o corpo dele, ou vai fazer com que isso aconteça para que todos possam crer. Na verdade, quem rolou a pedra, né, vamos dizer assim, foram os anjos, para que Jesus viesse a sair. Logo no versículo número 63 em diante, aquilo que nós falamos agora sobre o pedido da guarda do sepulcro. Mas aí, meus irmãos, eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Havia todo o empreendimento para que aquela pedra não fosse aberta. Era uma pedra pesada. Era uma pedra que foi colocada ali no sepulcro novo que José de Arimateia tinha aberto, mas, como Jesus tinha predito, ele ressuscitou. E qual foi o dia da semana que Jesus ressuscitou? No domingo. Por isso nós cultuamos ao Senhor, porque Jesus ressuscitou no domingo, conforme ele predisse, conforme ele prometera, conforme ele também nos deixou essa promessa lá em João, no capítulo 11, né? Que ele iria ressuscitar e nós também vamos ressuscitar com o nosso Deus. Aí vamos entrar agora para o capítulo 28, que fala sobre a vitória, ou seja, a ressurreição de Jesus, nos dando a condição agora também de sermos filhos de Deus e termos uma vida eterna. Logo no início do capítulo 28, os soldados estavam vigiando a tumba e um terremoto aconteceu e a pedra foi retirada. Então, na ressurreição de Jesus, comprova a sua realeza, que ele é o Filho de Deus. A pedra não foi removida para Jesus poder sair, mas para que as pessoas vissem o sepulcro vazio. A mortalha, os lençóis e o lenço da cabeça estavam intactos. Queridos irmãos, os soldados que estavam ali, eles foram falar com os principais do Sinédrio, que disseram o seguinte: olha, vocês mentem, vocês não podem falar que houve um terremoto, que a pedra foi removida, que ele ressuscitou. Vocês vão falar que vocês foram agredidos, e o corpo dele foi roubado. Olha só. Mas aí, meus irmãos, quando essas mulheres chegaram para ungir o corpo de Jesus, elas viram, Maria Madalena e a outra Maria, que a pedra, ou seja, não estava mais cobrindo, ou seja, foi removida. Algo interessante, meus irmãos, é falar sobre o lenço de Jesus, que foi colocado. O autor ele traz uma parte poética muito linda, quando ele fala que essa pedra foi removida, dizendo o seguinte: porque era natural dos judeus
ao se levantar, eles deixavam o seu guardanapo, né, arrumado, dizendo que estavam satisfeitos, que não voltariam mais. Mas quando deixavam o guardanapo de qualquer forma desarrumado, estava dizendo que ele iria voltar. E Jesus deixou o lenço, o autor ele diz muito bom sobre essa colocação que ele fez, que ele deixou o lenço amassado, dizendo que ele vai voltar, ou seja, vou voltar. Exatamente o que esperamos, a vinda de Jesus. Conforme ele disse para os discípulos ali na ceia, né, que estariam celebrando a ceia juntamente com ele após a sua segunda vinda, Jesus cumpriu isso também no momento da sua ressurreição. Aí nos versículos de número 10 do capítulo 28, eu quero adiantar um pouco, depois que Jesus veio, há um texto de Lucas que fala que Jesus foi pelo caminho de Emaús, os 2 discípulos estavam acompanhando Jesus, não reconheceram Jesus, mas só reconheceram Jesus quando ele estava se alimentando, ele começou a falar, e esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles levaram Jesus até onde estavam os discípulos de Jesus, Pedro e os demais discípulos. É interessante dizer, irmãos, os 12 discípulos, no caso seriam 11, porque Judas acabou suicidando. Interessante dizer, meus irmãos, que quando chega ali, Tomé não estava, né? Mateus ele não traz esse relato, Tomé não estava, e Tomé foi aquele que disse que só acreditaria se visse as marcas. E Jesus ele entra, e há uma coisa linda em Lucas, que quando Jesus entra, ele não abre a porta, ele entra, já ali com o corpo glorificado, com o corpo ressurreto. E ele mostra as marcas da sua mão, a marca para Tomé, e naquele instante Tomé, ele diz, agora que vejo, creio. E Jesus fala, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Meus irmãos, após essa condição que Jesus chega até ali, no versículo 10 Jesus diz, olha, não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Versículo 11 do capítulo 28, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram os principais sacerdotes tudo que sucederam. Nesse instante, os soldados são subornados, né? A corrupção continuava naquele tempo, e a corrupção que houve como Roma, com a liderança, aquele acordo que houve, também ali eles fizeram com os soldados para que não falassem nada. Nenhum conhecimento poderia chegar ao governador, como diz no versículo número 14. Jesus aparece aos discípulos no versículo 16 e 17. Os 12 seguiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mateus ele foi bem singelo com essa condição. Esses irmãos foram verificar lá na ressurreição de Lucas, no Evangelho de Lucas, a ressurreição também em que fala Marcos, a ressurreição também que fala João. Há uma continuidade, né? João fala que Jesus esteve naquele momento da pescaria, né? E Pedro acabou estando desnudo, ele ficou com vergonha e jogou, e Jesus esteve preparando também aquela alimentação para os peixes, para os seus discípulos. No versículo 18, esses discípulos foram para a Galiléia, para o monte que ele designara. Por que neste monte? Porque foi justamente ali que Jesus ele iria ascender aos céus, né? E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Aí Jesus deixa, logo no final do versículo do capítulo 28, final do capítulo do livro de Mateus, Jesus aproximando-se falou-lhe, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco até a consumação deste século. Eu quero ler a conclusão para nós encerrarmos, que diz, Mateus fecha toda a narrativa nos seus 28 capítulos de uma forma apoteótica. Começou com a genealogia, para provar que a linhagem de Jesus era real e o anúncio do nascimento, e termina com uma tarefa a todos nós. Como discípulos de Jesus, somos eternos aprendizes, não somos espectadores nem torcedores, mas jogadores em campo, e cada um sabe sua posição e faz o melhor que pode, para que muitos encontrem o Cristo maravilhoso. Qual é a sua resposta? Fica sempre na reserva, sentado no banco,
ou está cumprindo com o desafio que Jesus deixou para todos? Qual é a sua posição e qual é a sua resposta? Essa comissão foi dada para todos nós, é uma grande comissão. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Fale de Jesus. Fale o que você aprendeu durante esse trimestre. Fale que Jesus é o Senhor da vida. E diga para Ele como Jesus pode, o poder que existe na palavra do nosso Deus e o poder que existe em Jesus. E sabe, a coisa mais querida que Ele traz, como diz lá o livro de Lucas, capítulo 19, quando Ele encontra com Zaqueu, é que Ele veio para os pecadores. Fale de Jesus. E você, meu irmão, que ainda não tem Jesus no seu coração, abra o seu coração, permita, peça a Jesus para que Ele faça morada no seu coração e seja você também um discípulo de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Nós vamos encerrar por aqui, mas que você possa ler e meditar na palavra do Senhor, fazer com que essa palavra seja verdadeira e que ela perdure na sua vida até o dia que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. Vamos orar? Pai, nós rogamos a Ti para que abençoe, ó Pai, esta lição e também abençoe aqueles que estão ouvindo, ó Pai, a lição, ou seja, a Tua palavra, estudando a Tua palavra. Deus, quantas lições agradáveis, belíssimas nós temos e também, ó Deus, quantas advertências de vermos, ó Deus, o perigo que é nós contestarmos contra a Tua palavra e também irmos contra a Tua palavra. Senhor, que nós possamos ter em mente que nós não somos deste mundo, ó Deus, mas estamos aguardando o nosso Redentor, o nosso Salvador. E para aqueles que já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, já estão salvos por Ele, para que possam viver uma vida digna, uma vida correta, uma vida espiritual, uma vida cristã, buscando a santidade no Senhor. Meu Deus, abençoe a todos os estudantes da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe a Pai, a diretoria, aos professores e perdoa, Deus, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E lembre-se, estude a palavra, pregue o reino de Deus. Ele está vivo e ele foi feito para todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Lembre-se, Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Deus abençoe a sua vida. Um domingo abençoado. Daqui a pouco estaremos cultuando ao Senhor. Deus abençoe.